Eu agradeço imensamente por esse convite, fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês e de contar com a atenção de vocês para esse tema que nós da Auditoria Cidadã da Dívida estamos denunciando. Não é o modelo de securitização de créditos que está entrando no Brasil como uma verdadeira praga, está se espalhando no Brasil e que representa desvio de arrecadação tributária, que tem tudo a ver com a nossa atividade funcional, não é? Então é muito importante os analistas tributários e o sindicato estar atento a essa questão. Eu não sei se todos conhecem a Auditoria Cidadã da Dívida, é uma associação sem fins lucrativos. Nós começamos a nossa atividade no ano 2000, então já temos 18 anos de caminhada. Nesses 18 anos, nós começamos a investigar a dívida pública brasileira, principalmente começamos pela dívida externa federal. Depois, essa dívida externa ela foi transformada em dívida interna federal, pesquisamos também. Pesquisamos a dívida dos estados. Vocês sabem que todos os estados têm dívida pública. E é um tema fora do debate aqui no Brasil. É incrível. O único livro no Brasil sobre a dívida dos estados é um livro que nós publicamos, nós da Auditoria Cidadã. É um tema fora do debate. Então, nesses 18 anos, nós pesquisamos a dívida brasileira em âmbito federal, interno e externo, dívida dos estados, dívida de alguns municípios. Pesquisamos a dívida de países da América Latina, principalmente do Equador, onde eu tive a honra de participar de uma auditoria oficial convocada pelo presidente da República, cujo resultado foi a anulação de 70% da dívida em títulos, por conta de fraudes identificadas. Essa anulação não foi questionada por nenhum credor, seja no Equador ou fora, em nenhum tribunal. Isso possibilitou triplicar os investimentos em educação, saúde no Equador. E se vocês olharem os dados da CEPAL, vocês vão ver o que aconteceu com o Equador, um país pequeno, de 2008 para cá. Então a auditoria já mostrou que é uma ferramenta importante. Estudamos também a dívida de países europeus, principalmente a partir da crise de 2010 para cá. E mais uma vez tive a honra de ser convidada para ser um membro da auditoria oficial da dívida grega convocada pelo parlamento grego. Isso aconteceu em 2015 e foi justamente o trabalho nessa comissão de auditoria na Grécia que permitiu identificar o esquema que atuou na Europa e que transformou o passivo de bancos em dívida pública dos países europeus. O povão sabia do salvamento bancário. Isso estava nos cartazes na rua desde os primeiros dias. Essa dívida não é nossa, isso é para salvar bancos, milhões de pessoas nas mobilizações na Europa. Mas descobrir o mecanismo que atuou e que permitiu essa transformação, isso foi um mérito da auditoria que eu tive a honra de participar e descobrir lá na Grécia. E eu estava lá na Grécia, fiquei lá 7 semanas e não sabia que eu estava trabalhando para o Brasil. Por quê? Esse esquema aqui de securitização, que entrou por meio de projetos cifrados, se vocês lerem os projetos de lei sobre isso, não dá para entender o que está por trás. Nós só descobrimos porque a gente já tinha visto o monstro inteiro atuando na Europa. Então, quando chegamos aqui e vimos a cabeça, um pedaço do braço, um pedaço da perna, isso aqui é aquele monstro. E começamos a investigar e temos denunciado desde 2015 esse esquema de securitização, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, a Auditoria Cidadã visa essa investigação da dívida pública, uma dívida que é paga por todos nós, um processo que não tem transparência. Nunca houve uma auditoria da dívida no Brasil, os órgãos de controle fazem acompanhamento. Nós temos, inclusive, por escrito, resposta deles,
Eles fazem acompanhamento da dívida, não auditoria. Então nós estamos pagando uma conta que não é nossa, tá? Lutamos com muita dificuldade, porque é um movimento que 99,99% das pessoas são voluntárias. Nós temos uma estrutura mínima, 2 pessoas contratadas para administrativo, uma receita pequeniníssima de doações que a gente sobrevive. Então, mas estamos aí, fazendo um trabalho gigante, graças aos voluntários. Então, antes de começar, eu quero deixar aqui um convite muito forte para que todos vocês acessem a página da Auditoria Cidadã, acessem nossos trabalhos, participem, ajudem a participar das investigações, porque nós poderíamos estar fazendo muito mais, principalmente com pessoas do nível que vocês possuem, né? De conhecimento, que a auditoria é o nosso trabalho, né? Então, você deixa aqui o convite para vocês participarem. Nós temos vários núcleos, temos aqui o nosso conselho político da Auditoria Cidadã. Então, antes de começar a explanação, deixa aqui o convite para vocês integrarem essa luta cidadã, tá? Então, vamos lá. Bom, eu dei o número, eu dei o nome para essa palestra de PLP 459, porque esse é o projeto de lei que está agora na Câmara dos Deputados. Infelizmente já foi aprovado no Senado com o número 204, passou de raspão. Eles precisavam de 42 votos, conseguiram 43. E nós estamos até com uma campanha aí de traidores, porque os senadores foram todos avisados do que está por trás desse projeto. Nós fizemos seminário internacional, fizemos várias audiências públicas, folhetos, visitamos todos os gabinetes, fizemos reuniões, mas passou no Senado. Então agora nos resta trabalhar na Câmara dos Deputados. E por que é importante para nós combater esse projeto? Porque no fundo, o que ele faz? Ele desvia a arrecadação tributária, ele possibilita o desvio de arrecadação tributária e gera dívida de forma ilegal, tá? Esse é o folheto que eu distribuí para vocês. Como é que começou aqui no Brasil essa história da securitização, né? Esse esquema foi apresentado por uma propaganda irresistível. A propaganda é a seguinte: nós temos aqui uma solução para acelerar a cobrança da dívida ativa podre. Então, nós sabemos que todos os entes federados possuem uma montanha de dívida ativa. Sabemos que grande parte dessa dívida ativa é incobrável, empresas que já quebraram há muito tempo, que já desapareceram, que os sócios não têm bens, ou pessoas físicas que já morreram, não deixaram bens, etc. Então, uma apresentação dessa, de que isso aqui vai solucionar, vai vender essa montanha podre de créditos, isso é uma propaganda irresistível, concordam? Só que é mentira. Somente créditos arrecadados, é dinheiro que cai no banco, é que está sendo transferido nesse esquema. Esse esquema não transfere os créditos. Sabe o que ele transfere? Transfere a propriedade do fluxo da arrecadação, por meio de um contrato de alienação fiduciária de créditos. O que é alienação fiduciária? Transferência de propriedade. Então, como que funciona isso? É o dinheiro arrecadado no banco, o fluxo dessa arrecadação é que está sendo transferido. Olha a gravidade disso, tá? Vamos lá. Por que a gente diz isso? Esse mecanismo, ele está sendo considerado uma engenharia financeira complexa. Não somos nós, militantes, que estamos dizendo isso, não. Quem disse isso foi o órgão oficial, lá no município de Belo Horizonte, que declarou, por se tratar de operação envolvendo a montagem de engenharia financeira complexa de natureza peculiar. Olha isso, tá? Por
quê? Para esconder porque isso é fraude. Para esconder uma fraude dessa, que desvia a arrecadação e que gera dívida pública de forma ilegal, você tem que construir um negócio bem truncado para ninguém perceber, tá? A emenda 95, vocês se lembram dela? A emenda 95, decorrente da aprovação da tal PEC do teto, que estabeleceu teto somente para despesas primárias, que são as despesas com a manutenção da máquina pública e investimentos não financeiros. Os gastos financeiros ficaram fora da PEC do teto, não foi? Então a PEC do teto foi para estabelecer teto, amarrar todos os reajustes, segurar a previdência, segurar a saúde, educação, etc., para sobrar mais dinheiro para o gasto financeiro, para sobrar para a dívida. O que incluíram na PEC do teto? Deixaram fora do teto despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes, que são as empresas que estão sendo criadas para operar esse esquema financeiro nos estados, nos municípios, e aqui na União também o Meirelles está criando, aliás, estava, que agora saiu, né, mas já criou, tá? E para operar, estão em andamento no Congresso Nacional vários projetos. A gente fala que são projetos cifrados, porque se você lê o texto do projeto, você não vai entender o que ele realmente quer dizer. Só depois que você conhecer o esquema, é que você vai ler de novo o projeto e que você vai, é isso aqui, tá? Vamos então, nós preparamos alguns diagramas para entender como que funciona esse projeto de securitização, na prática mesmo, tá? Porque não adianta ficar lendo o projeto de lei, depois a gente pode até fazer isso, né? Mas o importante é entender o fluxo, como que funciona o esquema, tá? Como que funciona? Primeiro, os créditos pagos pelos contribuintes, tá? Todos os contribuintes não estão nem sabendo que esse crédito está sendo cedido, eles estão pagando seus créditos tributários da mesma forma na rede bancária. Esse dinheiro cai na rede bancária. E como é que funciona hoje? No dia seguinte, a rede bancária tem que enviar o dinheiro para o banco onde o ente federado tem conta, não é assim? E no dia seguinte, esse banco tem que depositar na conta do ente federado, ok? O que esse esquema produz? O dinheiro vai cair na rede bancária do mesmo jeito, só que ele não vai chegar na conta do ente federado no dia seguinte. Ele vai primeiro para uma conta vinculada, que está sendo criada por esse esquema. Essa conta vinculada, ela é vinculada a essa empresa criada, uma estatal está sendo criada para operar o esquema. E dessa conta vinculada, só uma parte do recurso chega no ente federado. A outra parte do recurso vai para o investidor privilegiado que comprou os papéis emitidos por essa empresa. Então, pessoal, se hoje o nosso problema, quando a gente defende um reajuste, quando a gente defende a aposentadoria digna, quando a gente luta por direitos sociais, de saúde, educação, etc., o nosso problema hoje é disputa de recursos orçamentários, não é? Pois isso aqui vai piorar. Por quê? O que acontece com esse recurso aqui que é desviado durante o percurso na rede bancária? Esse recurso aqui nem vai chegar ao orçamento público. Deu para perceber isso? Olha isso, um desvio, esse desvio aqui, ele acontece durante o percurso do recurso, durante o seu percurso na rede bancária.
essa parte que é desviada aqui, ó, por fora, nem vai alcançar os cofres públicos. Tá? Então isso aqui, só esse ponto aqui, rasga toda a legislação de finanças do Brasil. Toda a nossa legislação de finanças, desde a Constituição, passando pelo Código Tributário, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320, tudo que vocês quiserem examinar, toda a estrutura da legislação de finanças do Brasil é estruturada com base no orçamento único. Tudo que se arrecada de tributo, de venda de patrimônio, de comércio, de juros, tudo que se arrecada tem que chegar no orçamento e do orçamento sai com base na autorização que está na lei orçamentária. Então nós temos a LOA, Lei Orçamentária Federal, Estadual, Municipal, que autoriza a distribuição dos recursos do orçamento, não é assim? O que acontece quando você desvia uma parte do recurso durante o seu percurso pela rede bancária e esse recurso nem vai chegar ao orçamento? O que é isso? É uma burla a toda a legislação do orçamento, a toda a legislação de finanças do país, concordam? Tá? Por isso que o esquema financeiro é tão truncado, para não deixar perceber isso aqui. Bom, o outro fluxo é esse aqui. Como eu falei antes, está sendo criada uma empresa estatal não dependente. Ela é não dependente só no papel. O que quer dizer esse não dependente? Ela não depende de recursos públicos. E por que isso é interessante para esse negócio? Uma estatal não dependente, ela fica livre daquelas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Porque o orçamento dela é separado. Só que nesse caso, a CPSEC de São Paulo, que é uma empresa criada em São Paulo para operar isso, funcionava dentro do gabinete do secretário de Fazenda de São Paulo. Nós recebemos essa denúncia, tá? Usa o departamento jurídico do Estado. Então ela é não dependente só no papel, tá? O que essa empresa faz? Ela emite papéis financeiros, debêntures. Vocês já devem ter ouvido falar de debêntures, porque debênture é um papel que normalmente as empresas emitem para se financiarem, tá? Vamos supor, esqueci seu nome. Vamos supor que o Elcio é dono de uma indústria de parafuso. E aí ele recebeu uma mega encomenda da China para vender parafuso para a China. Só que a estrutura instalada dele não dá para ele produzir aquilo tudo no tempo que ele precisa. Ele vai ao banco, o banco quer emprestar pedindo 300% de juros. Ele fala, não, eu quebro se eu pegar esse empréstimo. Então, a empresa dele pode lançar debêntures para captar recurso no mercado. É uma maneira legítima de captar recurso. Eu conheço ele, eu quero que a empresa dele vá adiante, eu posso ir lá e comprar a debênture dele. Vocês podem comprar a debênture. Tá? Então, debênture é isso. É um papel que as empresas emitem no mercado para se capitalizarem, ok? É uma forma de empréstimo junto ao público em geral. Então, debênture, em princípio, é um papel ok que as empresas emitem para se financiarem. Então, essa empresa emite debênture. Só que nesse caso, o que a gente já fiscalizou, essas debêntures que essas empresas emitem oferecem taxas de juros impressionantes. A empresa de Belo Horizonte, a PBH Ativos S.A., que teve uma CPI, nós ajudamos a investigação dessa CPI lá da Câmara de Vereadores, ela emitiu em 2014 debêntures oferecendo juros de IPCA mais 11%. O IPCA estava em mais de 11%. Uma coisa vezes a outra dá um juro de 23%. Olha que coisa onerosa. Ela vendeu 230 milhões de reais de debêntures, oferecendo
esses juros, tá? Quando ela vendeu essas debêntures, esse tipo de debênture é chamada de debênture sênior, porque tem garantia. Quem é que dá garantia para essas debêntures? O município, tá? O município é que dá garantia. Então, de cara, isso já é uma dívida pública, porque é um papel que tem garantia pública. Quem que comprou esse negócio? Nenhum de nós nem ficou sabendo, porque esse tipo de venda é uma venda com esforços restritos. Isso é um jargão do mercado financeiro que quer dizer o seguinte: não tem propaganda, o público em geral não pode acessar isso, só aquela panelinha do mercado financeiro chamado QIB, que são aqueles mega investidores qualificados, é que podem comprar. Então só eles ficam sabendo. No caso de Belo Horizonte, o banco BTG Pactual, que é um banco que não está muito bem na fita, que já teve até presidente preso, ele que foi o coordenador líder da emissão das debêntures da PBH Ativos, e ele mesmo comprou 100% dessas debêntures, tá? Bom, ele pagou os 230 milhões aqui para a empresa, tá? Então, a debênture é para financiar a empresa, não é? Só que nesse caso, o que a empresa fez com os 230 milhões? Ela ficou com 30 e passou 200 milhões para o município. Como é que esse dinheiro chegou no município? Isso é operação de crédito, gente. É uma operação de crédito disfarçada. Essa debênture aqui não foi para financiar a empresa, como no caso lá dos parafusos. Isso aqui foi uma fachada para realizar uma operação de crédito que chegaram aqui 200 milhões lá no município. Vocês concordam comigo? Ele falou aqui pedalado. Foi bom você ter falado, porque operação de crédito que não obedece todas aquelas regras que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal é crime. Já derrubou uma presidente eleita aí, tá? Isso aqui é muito pior, tá? Uma operação de crédito disfarçada. Então, como é que o município contabiliza isso? Esses 200 milhões que chegaram no caixa dele, ele não contabiliza como dívida. Ele contabiliza como venda de ativo. E que ativo que ele está vendendo? O fluxo da arrecadação. Tá? Só que a legislação que está sendo aprovada para cobertar isso, não fala claramente do fluxo de arrecadação. Fala direitos sobre créditos. Tributários e não tributários. Parcelados ou não, inscritos ou não em dívida ativa. Então todo mundo fica com crédito na cabeça e fala direitos sobre crédito. Que direito sobre crédito é esse? É o próprio dinheiro arrecadado. Deu para entender esse fluxo aqui? Bom, vamos continuar. Nós fizemos um mini vídeo, animação. Depois vocês podem colocar aí para assistir, acessar. Tá aqui o link. E como foi falado, eu estou deixando essas telas. Vocês podem copiar, podem utilizar, podem passar para os colegas nos estados, tá bom? Porque isso aqui, gente, nós temos que criar uma grande mobilização porque o esquema por trás disso aqui é muito grande, tá? Em Belo Horizonte, houve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito criada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Essa CPI funcionou por trás de muito boicote. O ex-prefeito entrou com liminar para parar o funcionamento dela, chegou a obter liminar. Nós tivemos que reunir os movimentos sociais lá para derrubar, conseguimos derrubar. A CPI funcionou, vocês nem imaginam o boicote. Faltando 15 dias para acabar o prazo, é que liberaram a maioria dos documentos. Nós tivemos que virar noites, arrebentando a nossa saúde, mas viramos noite e analisamos mais de 15 mil páginas de documentos. Os documentos contábeis nos foram entregues em PDF foto.
que não dava para você buscar a contrapartida de um valor. Então foi um trabalho hercúleo, mas nós fizemos. O link para o relatório da Auditoria Cidadã está aqui, vocês podem acessar. Nesse relatório tem o link para a maioria dos relatórios e documentos que nós utilizamos para fazer, porque algumas coisas são inacreditáveis. Eu tenho certeza que vocês lerem, vocês vão falar, não, não é possível. Vocês vão ter que entrar no link, vão ter que entrar no contrato para acreditar, porque isso aconteceu comigo. Eu falava, não estou acreditando que isso é possível. E tá lá o documento assinado, tá? Então, em resumo, o que a gente descobriu documentalmente? Tá tudo provado com documento, vocês podem acessar. As operações com debêntures realizadas pela PBH Ativos envolvem, ao mesmo tempo, a realização de uma operação de crédito disfarçada, extremamente onerosa e não expressamente autorizada. Tá? Que é aquela que a empresa vende as debêntures, passa o dinheiro para o ente federado. Que mais? O desvio do fluxo de arrecadação de créditos pagos pelos contribuintes durante o seu percurso na rede bancária. E, adicionalmente, a cessão fiduciária de créditos públicos, de tal forma que grande parte da arrecadação tributária sequer alcançará os cofres públicos. Tá? Nós descobrimos isso e o prejuízo que isso deu. Em apenas 3 anos de funcionamento, essa perversa engenharia financeira, a gente põe entre aspas, porque engenharia financeira foi o documento oficial lá da prefeitura que usou esse termo, possibilitou inicialmente a realização de uma operação de crédito disfarçada que ingressou 200 milhões nos cofres do município, ok? Então, vocês podem questionar assim, mas espera aí, tantos governadores estão vindo aqui no Congresso pressionar para aprovar isso? Por que eles querem? É porque inicialmente entra um dinheiro, tá? Quando vende a debênture, o dinheiro chega, mas a que custo? Vamos lá. Então, inicialmente entraram 200 milhões, porém, provocou uma perda efetiva ao município de cerca de 70 milhões de reais. Olha, numa operação de 200, em 3 anos, uma perda de 70. O desvio de recursos correspondentes aos créditos cedidos arrecadados em rede bancária, 531 milhões, e o sequestro de cerca de 50% em favor do BTG Pactual, conforme quadro comparativo de entradas e saídas. Olha esse quadro aí, gente. Esse quadro é uma tabela que mostra tudo que entrou na PBH Ativos, desde que ela vendeu as debêntures até junho de 2017, que foi o período estabelecido lá pela CPI. A CPI foi criada nessa época, ano passado, então os documentos foram, o período solicitado foi esse, de abril de 2014, quando foram emitidas as debêntures, até junho de 2017, ok? Então, olha aí, na coluna da esquerda, as entradas de recursos na PBH Ativos. O que entrou? Entraram 531 milhões. Então, eu vou voltar um pouco aqui. Esses 531 são disso aqui, ó. Desses, quando os 531 foram os créditos pagos pelos contribuintes que caíram na rede bancária e que foram desviados para essa conta vinculada. Essa conta vinculada é uma conta vinculada à PBH Ativos SA, entenderam? Só que tem um detalhe, não é a PBH Ativos que manda nessa conta, é o BTG, tá? Mas a conta é vinculada a ela. Então, contabilmente, esses 531 milhões caíram aqui, ó, na PBH Ativos, tá? É uma estatal não dependente, tá? Caiu aqui o dinheiro. Aí,
Que mais que caiu, que mais que entrou? Então, esses 531, vocês entenderam? Todo mundo entendeu? É isso aqui, é desse fluxo aqui de arrecadação. Que mais que entrou na PBH ativos? 231, tá, eu tô arredondando para 230. É dessa operação aqui, ó, quando ela vendeu as debêntures. Deu para entender? Então, quanto que entrou na PBH ativos? Olha aí, 761 milhões. Não é isso? 763. Do lado aí, à direita, são as saídas de recursos. Quanto que saiu? 761,6, praticamente 762. Essa diferença aqui é desprezível nesse volume de dinheiro, tá? Então, tudo que entra nela, sai. Por isso que esse tipo de empresa é chamada de veículo. É um veículo de propósito específico. Ela é só um veículo de passagem mesmo, tá? Agora, vamos ver. O recurso que entrou na empresa, vocês entenderam. É o fluxo de arrecadação e é o dinheiro da venda das debêntures. E para onde foram destinados esses recursos? Olha aí a coluna da direita. Foram destinados 462 milhões ao município. Tem uma notinha aí, a letra está pequenininha, mas talvez dê para vocês lerem com boa vontade. O que são esses 462 milhões? 200 milhões é daqui, ó. Lembra o que eu expliquei? Quando ela vende as debêntures por 230, entram 230 na PBH ativos, ela fica com 30 e passa 200 para o município, não passa? Então, desses 462, 200 milhões são da venda das debêntures. E os outros 262, para somar os 462, são daqui, ó, do pedaço da arrecadação tributária que é dividido aqui para o ente federado, tá? Deu para entender? Então, 200 mais 262, 462 foram para o município. E que mais? Qual é a outra saída de recursos aí? 259,9 foi para quem? Podem ler aí. Para o BTG Pactual. É aqui, ó. É aqui. Foi para o BTG Pactual. A diferença aí ficou para ela, ó. 39, e ela ficou ainda com quase 1 milhão em caixa. Gente, se não existisse esse esquema, os 531 milhões arrecadados teriam chegado onde? No município. Com esse esquema, chegaram 200 quando vendeu as debêntures e chegaram mais 262 nessa divisão aqui. Ao todo chegaram 462. O prejuízo aqui, só nessa continha, é quanto? Deu quanto de prejuízo? Quase 70 milhões em 3 anos. Essa debênture tem o prazo de 7 anos. Essa perda, ao longo do tempo, é galopante. Ficou claro isso? Bom, vamos lá. Primeiro, criação de uma empresa estatal que não atende ao artigo 173 da Constituição. A Constituição admite a criação de uma empresa estatal. Em que condições? Segurança nacional ou interesse público? Empresa para operar esse esquema, atende a isso? A esse requisito? Não atende. Então a coisa já começa aí, tá? Desrespeito à lei de licitações devido à utilização de pregão presencial para a escolha do BTG Pactual. A escolha do pregão presencial só serve, é um modelo que só serve para bens de uso público. Utilizaram isso para escolher o BTG Pactual. Já a carta marcada. Outra irregularidade, o desvio e sequestro de arrecadação tributária durante o percurso pela rede bancária,
o que ofende toda a legislação de finanças do país, passando pela Constituição, Código Tributário, como eu mencionei. A CVM não observou a Lei 6.385, 76, nem essa resolução do Conselho Monetário Nacional. O que diz essa lei aqui? Essa lei diz o seguinte: toda emissão pública de papéis tem que ser registrada na CVM, tá? A própria CVM editou uma instrução para dizer, se o papel público foi emitido com esforços restritos, não tem que registrar, não. Então, vocês imaginem, uma lei manda a CVM registrar. A lei, o texto da lei, inclusive, fala nenhuma emissão pública. Quando falava nenhuma, o que quer dizer nenhuma? Não fica nada de fora, não tem exceção, não é mesmo? A lei diz isso, artigo 19 dessa lei, vocês podem ir lá ver. Fala nenhuma. Ela mesma, que a lei indica para ser o órgão que vai registrar, fala não, se a emissão for com esforço restrito, eu não tenho que cumprir essa lei, não tenho que registrar. É inacreditável, tá? Depois, isso tudo está no nosso relatório da CPI, nós colocamos isso lá. Pareceres jurídicos. Como é que foi autorizada essa operação em Belo Horizonte? A Procuradoria-Geral do município fez um parecer falando que estava tudo ok. Quem é que assina esse parecer? Uma pessoa que não é procuradora, que não é concursada, contratada, terceirizada, uma advogada, e durante um período ela acumulou o cargo na Procuradoria e o cargo de chefe do Departamento Jurídico da PBH Ativos. Acumulou. Depois saiu uma portaria do município falar que mudar a data da exoneração dela, para antecipar a exoneração dela, para tirar essa cumulatividade, mas acumulou. Depois eles mudaram. Comprometimento do município com garantia de 880 milhões de reais. Quando a PBH Ativos emite as debêntures por 230 milhões, ela emite um outro tipo de debênture, um outro papel que não é vendido, ela é chamada de debênture subordinada. Ela entrega essa debênture subordinada para o município. É para documentar a garantia. E qual o volume dessa debênture subordinada? 880 milhões. Mais IPCA, mais 1% ao mês sobre esses 880. Gente, quem é que faz isso? Quem que pega 200 milhões de empréstimo e assina lá que está devendo 880, mais atualização, mais 1% ao mês sobre 880? Quem faz isso? Olha, isso aqui que é grave, isso aqui eu acho que nos move a entrar nessa briga. Perda de controle da arrecadação tributária em virtude da cessão fiduciária de créditos, com renúncia de direitos em caráter irrevogável e incondicional. Gente, quando há aquela cessão do fluxo da arrecadação, cada passo daquele desenho que eu fiz aqui é amparado por um conjunto de contratos. Naquele contrato que cede o fluxo da arrecadação, essa cessão ela é feita em caráter irrevogável. E aquela conta, embora a conta seja vinculada à empresa estatal, nesse contrato, sabe o que está lá registrado? O banco não poderá acatar nenhuma ordem da empresa, nenhuma ordem do ente federado, e somente poderá e dará acesso amplo ao investidor, ao BTG. Então, quem vai mandar no fluxo da arrecadação, que vai cair naquela conta vinculada, é o BTG.
O que isso tem a ver com a nossa atividade fiscal? Todo esforço que nós fazemos, para que todo esforço que nós fazemos? Para no fim das contas arrecadar, não é não? Todo o trabalho da Receita Federal é para quê? Para arrecadar recursos para manter o orçamento, correto? O que acontece quando você desvia o produto da arrecadação? Você está desviando o fruto do nosso trabalho, tá? Então isso tem a ver com a gente, tá? Isso tem a ver com a nossa atividade funcional diretamente, se você analisar bem, tá? Então isso aqui, gente, isso aqui é um absurdo. Cessão fiduciária de crédito tem uma cláusula que é renúncia de direitos em caráter irrevogável e incondicional, tá? É um abuso muito grande, tá? Bom, não é só a Auditoria Cidadã que está combatendo isso, graças a Deus. Tem o Ministério Público de Contas já questionou isso. Olha aqui o que o Ministério Público de Contas disse. Trata-se de desenho que apresenta em sua essência a mesma estrutura adotada por entes que optaram por empresa pública emissora de debêntures lastreadas em crédito tributário, por meio da qual o ente federado obtém no mercado uma antecipação de receitas que serão oferidas somente no futuro e que, quando forem, serão destinadas para o pagamento aos credores, numa nítida e clara, ao ver do Ministério Público de Contas, operação de crédito, tá? Arrumaram um subterfúgio ilegal, com aparência de legal, para antecipação de receita e burla da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse mecanismo compromete as gerações futuras e prejudica a sustentabilidade fiscal, tá? Graves questionamentos têm sido apresentados por órgãos de controle, tanto federais, que é o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas, e estaduais. O Tribunal do Rio de Janeiro, nós participamos de uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio, apresentamos isso aqui. No Rio foi criada a CFSEC, Companhia Fluminense de Securitização. O Ministério Público de lá suspendeu a emissão das debêntures com base nessa exposição que a gente fez lá. E está estudando. Agora, o que vocês acham que vai acontecer se aprovar esse PL 459? Legaliza, tá? Então, o Tribunal de Contas está questionando, o Tribunal de Minas suspendeu a segunda emissão de debêntures da PBH Ativos S.A., tá? Pernambuco suspendeu, Paraná, Rio Grande do Sul suspendeu criaram em Porto Alegre a Investpoa, mas a do Estado está funcionando. A do Estado está funcionando, já emitiu debêntures várias vezes, tá? Nós redigimos um alerta contra o PLP 459, um documento denso de 19 páginas, distribuímos para todos os deputados federais. O link está aqui, vocês podem acessar, tá? Porque está tudo explicado, tem o número desses processos, tá? Tem muito material. Bom, a operação é ilegal, conforme o Ministério Público de Contas já disse. Mas o ministro Meirelles, apesar dessa ilegalidade, tem ido lá no TCU e olha o que ele está dizendo. Estamos propondo, no caso da União, que se adotem características muito claras de que não há nenhuma obrigação da União em relação aos créditos que serão cedidos, deixando muito claro que não há uma dívida da União em relação à venda dessas securitizações e que isso não venha a ser considerado no conceito de operação de crédito. Como não? Então, gente, olha a gravidade disso. A maior autoridade do Ministério da Fazenda, que devia estar lá defendendo os interesses públicos, está defendendo o quê? Mas qual é a origem dele? Banqueiro, né? Vai defender a turma dele, né? Então, nós realizamos uma mobilização enorme no Senado e agora estamos na Câmara.
Recomendamos ver esse novo folheto que eu distribuí em papel para vocês. O link dele está aqui, vocês podem acessar para jogar no WhatsApp, Facebook. Olha, individualmente nós temos que fazer essa luta e no âmbito institucional do sindicato também, tá? Um outro folheto, Mentiras e Verdades, o alerta aos deputados e outros, tá tudo artigos, tá? Artigos explicativos, tem bastante material aqui. Como que esse esquema entrou no Brasil? Ele entrou por meio de consultorias privadas, não sei se dá para vocês lerem aqui, consultorias sobre estruturação de emissão de debêntures nos estados e municípios. Quem é o consultor responsável aqui dessa empresa? Tá? Ó, Edson Ronaldo Nascimento. Como é que esse esquema está se alastrando? Gente, o responsável técnico pela empresa de consultoria que vendia esse modelo, dava cursos e tudo, esse senhor Edson Ronaldo Nascimento, ele é ao mesmo tempo consultor responsável da aba, ele foi presidente da PBH Ativos quando foram emitidas as debêntures. Aliás, esse tipo de empresa, assim, é alta rotatividade. Os presidentes mudam todo ano, tá? Todo ano. A nossa impressão é porque eles sabem que isso é um crime, eles querem envolver muita gente. Para depois ter muito apoio político e tal, para muita gente poderosa para brigar, para abafar e tudo mais. Ele foi superintendente da Fazenda de Goiás e montou esse esquema lá. Então, tem alguém de Goiás aqui? Ah lá, tem que pesquisar lá. Parece que em Goiás eles montaram sob a forma de fundo. Em alguns lugares eles criam empresa, em outros lugares eles criam um fundo. Depois ele foi secretário de Fazenda de Tocantins e criou também esse esquema. Tem alguém de Tocantins? Ah lá, tem que olhar isso lá em Tocantins também. Ele é consultor assistente do FMI. E sabe a empresa que eu falei lá na Europa que a gente descobriu? Ela foi montada por ordem do FMI, contou até com recurso do FMI, tá? Ele já foi secretário de planejamento aqui no DF e tem cargo na Secretaria do Tesouro, que faz as normas. Então, com esse jeito, o conflito de interesses, gente, alguém tem dúvida de conflito de interesses aqui? Não é? Então, é assim que espalha. Em São Paulo, o Renato Vilela, secretário de Fazenda, quando a empresa começou a funcionar, nós recebemos a denúncia que ela estava funcionando dentro do gabinete da Secretaria de Fazenda. E quem eram os acionistas? Vê se dá para vocês lerem aqui. Renato Vilela. Ele era sócio da empresa. Tá? Então, gente, é um esquemão. No Senado, isso foi aprovado, como eu falei com vocês, nós tivemos uma luta enorme. Fizemos até seminário internacional, audiências públicas, visitamos todos os gabinetes, folhetos, etc. Mesmo assim, olha aqui, foi aprovado por 43 votos. Nós estamos aí com a campanha de denunciar os traidores, porque em ano eleitoral, o que esse pessoal mais odeia é cara no poste. Então, nós estamos colocando a cara no poste de todos eles, tá? Então, uma coisa que se vocês concordarem, não é? Se vocês concordarem, divulgar isso também, porque isso aqui serve para vacinar na Câmara. Porque no Senado, muita gente não vai ter que enfrentar a eleição esse ano, tem 8 anos de mandato. Mas na Câmara, todos vão enfrentar as eleições. Então, divulgando isso aqui, muitos deputados já desistem de votar a favor desse negócio. Vocês podem também divulgar a campanha de assinaturas que nós criamos no Avaz. Todos que assinarem aqui no Avaz, os deputados vão receber uma notificação para votar não a esse projeto. Essa é outra iniciativa, tá?
Bom, gente, tudo isso está dentro do bojo do que nós chamamos sistema da dívida. O instrumento da dívida pública é um instrumento que poderia ser muito importante para financiar o Estado. Investimentos de longo prazo que a arrecadação do ano não consegue suprir, poderiam ser viabilizados por meio de endividamento público. Mas, pelo que nós temos investigado, o instrumento do endividamento público tem sido usurpado, usado às avessas. A dívida pública se transformou num veículo de transferência de recursos para o sistema financeiro, tá? Então, nós batizamos isso aí de sistema da dívida, dessa utilização distorcida do instrumento do endividamento público, tá? Ela utiliza, esse sistema da dívida utiliza o modelo econômico, não é? Tá bom. O modelo econômico, privilégios financeiros, garante os privilégios financeiros. Em termos federais, todo ano, quase a metade do orçamento vai para a dívida. Todo ano. O orçamento dos estados também é afetado, dos municípios, tá? O resultado disso, né, é essa brutal perda de recursos que vão para o sistema financeiro. Tem todo um aparato legal, tudo depois é legalizado, como está aí esse PL 459. Quem vota esses projetos? O sistema político, que é financiado em grande maioria pelo poder econômico que ganha com isso. A corrupção é intrínseca a esse modelo. Só nesse caso que eu contei aqui para vocês, quantos passos corruptos tem esse esquema? Isso, gente, é a mega corrupção institucionalizada, tá? A grande mídia faz o jogo, a grande mídia não fala do sistema da dívida. Todos os artigos que nós da Auditoria Cidadã enviamos, a resposta é sempre a mesma. Não temos espaço, agradecemos a contribuição, não temos espaço. Não divulgam, porque quem paga os maiores anúncios da mídia também, né? E os organismos internacionais estão na cabeça. Esses projetos, eles já vêm montados. Isso vem da cúpula do sistema financeiro internacional, tá? Tanto é que é o mesmo modelo que atuou na Europa, está aqui, entrando em Belo Horizonte, em Porto Alegre, lá no Tocantins. Cada gestor desse teve a mesma ideia? Da mesma engenharia financeira? Não, né? Quem ganha com isso? O lucro dos bancos aqui no Brasil é um escândalo. Olha só, em 2015, que foi o ano da crise, do aprofundamento da crise aqui no Brasil, nós tivemos queda do PIB em 4%. Indústria, quebradeira geral, desindustrialização, queda no comércio, desemprego recorde, toda a economia real encolheu. O que aconteceu com o lucro dos bancos em 2015? Aumentou, olha aqui, aumentou 20% em relação a 2014, que já tinha sido um escândalo. Em um ano, o lucro dos bancos foi 96 bilhões de reais e eles ainda fizeram uma provisão de 187 bi. Então, o lucro bruto deles foi de quase 300 bi. 187 foi deduzido para fazer provisão. Eu pergunto para vocês, banco produz riqueza? Se toda a economia real encolheu brutalmente, tanto a economia pública, o PIB, como a economia real das indústrias, o comércio, o emprego, tudo encolheu, de onde veio esse lucro descomunal? Só não vê quem não quer que está havendo um sistema de transferência de recursos para o setor financeiro. E o veículo que faz essa transferência é o sistema da dívida. Esse sistema, gente, ele funciona no mundo inteiro. Porque nesses tempos de capitalismo financeirizado, que nós estamos vivendo da década de 70 para cá, eles foram muito espertos de escolher a dívida para ser o veículo do roubo.
Porque imagina se o Breno aqui tira do bolso dele e me empresta R$1.000. Imagina se eu vou virar para o Breno e falar: Breno, eu vou fazer uma auditoria dessa dívida. Cabe? Não, né? Então, vocês estão vendo como é fácil ridicularizar qualquer medida de questionamento da dívida? Quando se fala em dívida, todo mundo pensa nessa relação, que todo mundo já passou por isso, ou emprestando ou recebendo emprestado. Então, todo mundo pensa: poxa, se tomou emprestado, tem que pagar. Eu também concordo. Só que nós estamos falando da usurpação do instrumento do endividamento público por meio de vários mecanismos que usam a dívida pública para fazer esse tipo de transferência de recursos, tá? Bom, ano passado só o Itaú lucrou lucro bruto de 67 bi. Ano passado. Sem comentários, né? E não param por aí. O presidente do Banco Central atual apresentou uma agenda ao Congresso e quer prioridade. Todos esses projetos estão com urgência, tá? Qual que é essa prioridade que ele apresentou? Eu coloquei aqui uma lista. Que coisa! Uma lista de projetos, não vai dar para falar tudo, mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Um dos projetos, projeto de lei de resolução bancária, permite que o Tesouro socorra bancos em dificuldades. Então, preparem-se para o salvamento bancário. Gente, por que eles estão querem aprovar isso agora? É porque essas medidas que estão sendo adotadas, em vez de tirar o Brasil da crise, vai aprofundar a crise. Com o aprofundamento da crise, com o desmonte do Estado, lá na frente, a crise vai chegar no setor bancário. E quando chegar no setor bancário, o dinheiro do Tesouro vai ser usado para salvar os bancos, tá? Eu quero chamar a atenção para isso. E o outro que eu quero chamar a atenção é um projeto que está com o nome aparentemente tão inocente. Olha aqui: criação de depósitos voluntários. Voluntário, que nem meu trabalho é voluntário. Voluntário, entendeu? O que quer dizer esse projeto, o 9248? É Deixa eu parar um pouquinho. Um dos esquemas que a gente denuncia atualmente, que geram dívida pública, dívida federal, é a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Sobra dinheiro no caixa dos bancos, ok? Por que sobra? Porque para emprestar, como eu dei o exemplo aqui da fábrica de parafusos do Elcio, se ele for lá pedir empréstimo, eles vão querer cobrar 300%. Então, os bancos querem juros altos demais, não é isso? Então, sobra dinheiro no caixa dos bancos. O que o Banco Central faz? Você não vai ter prejuízo com isso. Pode colocar esse recurso aqui, no caixa do Banco Central. O Banco Central entrega título da dívida pública para os bancos. E, à medida em que os bancos estão com os títulos da dívida, o que isso justifica? Remuneração. Que o título da dívida é remunerado. Então, enquanto a sobra de caixa dos bancos fica lá dentro do caixa do Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para o banco e remunera diariamente. Essa operação se chama operação compromissada. Compromissada por quê? Porque o Banco Central tem o compromisso de devolver aquele dinheiro para o banco na hora que o banco quer. Se aparecer uma coisa melhor para o banco fazer, ele pede e o Banco Central é obrigado. Então o Banco Central não pode investir isso em nada, esse dinheiro fica parado na gaveta e gerando despesa diariamente. Essas operações chegaram ano passado, em 2017, a 1.157 bilhões de reais. Isso, gente, é uma montanha de... Eu não consigo imaginar, você consegue imaginar quanto que é 1 trilhão? 157?
Mas, então a gente tem que fazer um comparativo. Isso é quase 1/5 do PIB. Isso é quase 20% do PIB. Qual que é a justificativa do Banco Central para essa operação? Controlar a inflação. Um discurso que pega, porque quem é contra a inflação? Quem vai ser contra controlar a inflação? Só que, o que ele diz? Tem muita moeda em circulação. Então, eu tenho que enxugar essa moeda para controlar a inflação. E para enxugar, eu não posso sacrificar o banco, eu tenho que remunerá-lo. Esse é o discurso. Só que eles ficaram a descoberto, porque ano passado, o que aconteceu com a inflação ano passado, gente? Chegou em quase zero, não foi? Começaram a aumentar a gasolina, aumentar gás de cozinha para ver se a inflação, porque erraram a mão no juro lá atrás, erraram a mão na fabricação da crise, chegaram em recessão. Então, a inflação chegou a quase zero. E o que aconteceu com as compromissadas? Aumentaram de 1 trilhão para 1,157 trilhão. Então, qual é a justificativa de enxugar mais moeda no momento em que a inflação está caindo? Concorda? Ficaram sem razão, sem justificativa. Então, o que eles estão querendo criar para legalizar esse negócio? Depósito voluntário remunerado. O banco vai poder depositar o que ele quiser no Banco Central e o Banco Central vai remunerar. Eu pergunto para vocês, qual é a justificativa para isso? Num país que o povo está morrendo nas filas dos hospitais, que as escolas estão caindo aos pedaços, que as universidades estão inviabilizadas, que os institutos federais técnicos estão sendo fechados, que os servidores estão sem reajuste, que os aposentados estão aí com a previdência ameaçada. Qual é a justificativa para remunerar sobra de caixa dos bancos? Esse projeto está com urgência e saiu no Valor Econômico que eles iam colocar essa remuneração dentro da autonomia do Banco Central, que ia ser colocada em pauta anteontem, terça-feira, diretamente no plenário, sem passar por nenhuma comissão da Câmara, sem discussão nenhuma. Ninguém sabe disso. Você sabe por que não foi votado? Porque um grupo da Auditoria Cidadã tem conhecimento com alguns presidentes das federações de indústria, entraram em contato com a Federação de Indústria e falaram, isso aqui arrebenta com as indústrias. Porque a indústria é o setor que mais depende de crédito. Porque a indústria, para produzir, ela tem que ter capacidade instalada, ela tem que ter galpão, tem que ter maquinário, matéria-prima, contratar gente, produzir, distribuir, vender, até que ela recebe. Quem financia tudo isso? Crédito. E juro alto, porque essa operação, ela empurra o juro de mercado. Raciocinem comigo. O que aconteceria se o Banco Central não enxugasse essa montanha de dinheiro? Os bancos iam ficar com esse dinheiro na gaveta, igual o Banco Central fica? Eles iam querer o quê? Emprestar. Mas para emprestar eles teriam que fazer o quê? Baixar o juro. O que seria da economia brasileira com 1,140 trilhão irrigando a nossa economia a juro baixo? O que seria? Cadê a crise? Cadê a crise? Agricultura e comércio, quantos empreendimentos são abortados porque o juro é alto? Então, gente, essa operação compromissada, ela gera 1 trilhão, agora está em 1,140 trilhão, ano passado estava em 1,157 trilhão. Então ela gera 1,140 trilhão de dívida. Eu pergunto para vocês, isso é dívida? Isso é dívida? Pode comparar com os R$1.000 lá que o Breno me emprestou no exemplo? Não, né? Então vocês estão vendo por que a gente exige uma auditoria dessa dívida? E que não dá para fazer discurso sobre isso sem prova? E a prova a gente obtém através da ferramenta da auditoria? A auditoria é só uma ferramenta, gente, não é solução para nada, não.
Tanto é que você pode ter um relatório de auditoria e o gestor pode resolver não querer fazer nada com ele. Não é? Então, a auditoria é uma ferramenta muito poderosa, muito importante. Porque não é uma opinião. Ela está acima de partidos, acima desse negócio de direita, esquerda. Nós vamos investigar fatos. E é importante a gente fazer isso, gente. Porque o Brasil não é qualquer país, né? O Brasil é um país riquíssimo, não era para estar nessa penúria. Então, além de convocar vocês para lutar contra o PLP 459, que foi o motivo desse convite aqui, eu não podia deixar de fazer essa denúncia. Porque qual foi o custo dessa operação compromissada nos últimos 4 anos? R$500 bilhão. Essa operação compromissada só nos últimos 4 anos, nós não fomos muito longe não. Quase R$500 bilhão foi transferido dos cofres públicos para os bancos, para remunerar sua sobra de caixa. Tá? Gerando dívida pública, gerando despesa pública e ainda por cima, amarrando a economia brasileira, porque essa operação empurra o juro de mercado para essa indecência que é o juro de mercado aqui no Brasil, tá? Tá aqui o link para um artigo e para esse folheto que vocês podem também, por favor, ajudar a divulgar. Aqui tem um outro artigo, o que provocou a crise atual, tá? Que vocês podem depois ler, que essa crise foi fabricada, tá? Brasil batendo recorde de safra. Como é que coloca um gigante desse em crise? Essa crise foi fabricada. E a crise tem sido a justificativa para esse pacote de medidas que afeta principalmente os servidores públicos, né? Que o objetivo do sindicato é defender, em primeiro lugar, a categoria. Então, para ninguém achar que o que a gente está falando aqui é extra pauta do sindicato, olha essa lista aqui, ó. Tudo isso aqui foi aprovado ou está sendo encaminhado com a desculpa da crise fabricada para agradar o sistema financeiro. A emenda 95, teto durante 20 anos, que afeta todos nós e o país inteiro. A emenda 93, que aumentou a DRU para 30%. A lei complementar 59, que repete o ajuste fiscal nos entes federados, nos estados e municípios. A reforma da Previdência, que não precisa nem falar, nós somos os bodes expiatórios aí nessa reforma. Essa lei aqui, ó, por falta de recurso para investir na Casa da Moeda, gente, essa lei aqui foi aprovada autorizando a impressão da nossa moeda no exterior. Isso aqui rasga a nossa soberania desde a Idade Média. Um país se presta, uma nação é reconhecida quando ela é capaz de cunhar sua própria moeda. Essa lei 13.416 aqui, ó, autoriza a produção do real no exterior. Quem vai controlar? E ao mesmo tempo, o Congresso está aprovando venda de terras à vontade para estrangeiros, venda de empresas à vontade para estrangeiros. Aí, esses bancos lá chegam aqui com a bolada, quem vai controlar isso? Tá? A reforma administrativa que acabou com o Ministério da Previdência e muitas coisas mais. As privatizações, nós estamos perdendo o nosso patrimônio. A Petrobras está sendo fatiada e vendida. Vocês podem acessar a página da AEPET, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, do Sindipetro, para vocês verem o que estão fazendo na surdina com a Petrobras. Não sai nos jornais. A Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica do planeta, está sendo vendida. E quando você vende a Eletrobras, a nossa principal energia aqui é a hidrelétrica, você está entregando o controle dos rios. Tá? Gravíssimo. E mais um monte de empresas, né? Todo esse pacote de privatizações do Temer dá 40 bilhões. É o que se pretende arrecadar. Só o prejuízo do Banco Central em um ano, de setembro de 2014 a setembro de 2015, foi 120 bilhões, o triplo. Com swap cambial, que é ilegal segundo o TCU, tá? Que é outra operação.
E agora, ainda por cima, esse esquema financeiro fraudulento, que nós já falamos, e mais a agenda do Banco Central, depósito remunerado, salvamento dos bancos com recurso do Tesouro. Eles não têm escrúpulo e não têm limite, tá? Então, gente, olha, tudo isso que a gente está falando aqui não teria a menor importância se não tivesse impacto social, se não tivesse reflexo em vidas, não é mesmo? Por trás disso tudo. E o impacto é brutal. O Brasil, nona economia mundial, país mais rico do mundo em minério, nós temos 55 minerais estratégicos. Nós temos a maior reserva de nióbio, terceira maior reserva de petróleo, maior terra agricultável está aqui o ano inteiro com clima favorável, água. Nós somos uma potência, gente. E qual é a nossa situação? Nós temos a pior distribuição de renda. Isso não é um acaso, é fruto do modelo tributário injusto, regressivo, que é motivo para outra pauta, outra palestra. Vocês devem ter visto o relatório da Oxfam recentemente. 6 brasileiros, 6 indivíduos têm a mesma renda que metade da população brasileira. Isso é a pior distribuição de renda do planeta. Nós somos o 79º no ranking dos direitos humanos medidos pela ONU. Como é possível a nona economia mundial ser lanterninha em direitos humanos? Nós estamos empatados com a Ilha Granada, uma ilha perdida no Mar do Caribe, merece todo respeito. Mas como é que compara o gigante Brasil com uma ilha de 344 metros quadrados no Mar do Caribe? Algo está muito errado no nosso país. E o sistema da dívida tem sido um grande veículo para essa injustiça que nós estamos vivendo aqui, junto com o modelo tributário, a política monetária, tá? Então, nós, gente, servidores públicos, sustentados pela sociedade brasileira, nós não podemos ficar restritos apenas à nossa defesa da pauta salarial. A pauta salarial é importante, nós temos que lutar por ela. Mas nós temos que abrir os olhos, porque daqui a pouco não vai ter dinheiro para o nosso salário. Vão acabar com o setor público, com o aprofundamento dessas políticas aí. Tá? Tá tudo relacionado, né? Então, é isso. Eu queria deixar aqui algumas ideias, né, estratégias. Como que a gente sai disso? Em primeiro lugar, o conhecimento. Porque se a gente nem conhecer isso, nós vamos passar batido. Não vamos nem identificar onde está o nosso verdadeiro inimigo, não é mesmo? Então, nós temos que conhecer de política monetária, de modelo tributário, de sistema da dívida, para criar uma mobilização social consciente e partir para ações concretas, acompanhar a votação, exigir pronunciamento dos parlamentares em relação a essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Eles têm que falar o que eles pensam sobre isso. Repudiar o esquema fraudulento da securitização, exigir auditoria da dívida com participação social, tá? Nós temos que exigir essa auditoria e cobrar posicionamento dos candidatos às eleições em relação aos temas da política monetária, do modelo tributário e do sistema da dívida, né? Agradeço imensamente, deixo aqui todo esse material e convoco vocês, convido, né, para acessar nossa página da Auditoria Cidadã no Facebook e também página web, tá? Fico à disposição. Obrigada.